Tema de hoje, o Evangelho. E eu começo lendo o texto de Hebreus, no capítulo 1. Se me permitem, eu abreviei o texto, você pode ler o texto por completo depois da sua Bíblia, do versículo 1 ao versículo 9. Eu peguei apenas alguns trechos, porque tenho muitos textos para ler e para a leitura não se tornar longa, peguei os trechos que realmente eu vou comentar e usar. Diz então assim o texto: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. O Filho, Jesus, é a expressão exata do seu ser. E a respeito do Filho diz: amas a justiça e odeias a iniquidade. Um resumo de explicação do texto. O texto está dizendo que muitas vezes Deus dirigiu aquela nação de Israel e aquele povo de Deus através de várias maneiras, mas principalmente pelos profetas, trazendo a verdade de Deus para aquelas pessoas. Mas que a partir da vinda de Jesus, Jesus agora se torna esta direção. Porque se você quiser entender a Deus, olha para Jesus. Diz ainda no texto que ele nos fala através de Jesus, ou seja, pela vida de Jesus. Ou seja, você quer saber a vontade de Deus, olha para Jesus, compreenda Jesus. Vou te explicar isso na prática, já como é. Jesus é a expressão exata do seu ser, ou seja, Jesus é a tradução de Deus para nós. É Deus de forma compreensível para nós, porque é Deus em forma humana. E acerca do Filho, o testemunho do Pai acerca de Jesus é que Jesus é assim: ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade. É forte a palavra odeio, mas ele não está falando de pessoas. Ele não odeia o iníquo, ele odeia a iniquidade. Ele não odeia o maldoso, ele odeia a maldade. Ele não odeia o pecador, ele odeia o pecado. Ele odeia aquilo que estraga o ser humano. Mas ele ama a justiça. E por justiça, não está falando de julgamento, a palavra justiça aqui você tem que lê-la dentro do aspecto hebraico. E dentro do aspecto hebraico, justiça é aquilo que hoje nós entendemos como justiça social. É isso que é justiça. É equidade. É equidade. É quando você vê o miserável, o pobre, o sem palavra, sem direito de falar, aquele que está sendo injustiçado, sendo levantado por Deus. Isso é justiça. Isso é justiça. Então, Jesus ama isso. Jesus ama isso. É importante a gente saber o que está no âmago aqui do Evangelho, porque aqui estava dizendo, acerca de Jesus diz, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Portanto, seus seguidores deveriam o quê? Amar a justiça. Eu estou fora aqui já do meu assunto, mas deixa eu continuar aqui uma coisa. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós confundimos seguir a Jesus com simplesmente adquirir práticas cristãs. Prática como, por exemplo, vamos lá, nenhum texto da Bíblia Sagrada diz que naquele último dia nós vamos chegar diante de Deus e Deus vai falar, você fez a minha vontade, e você vai falar, sim, Senhor, eu frequentei a igreja todos os domingos, eu levantei as mãos no culto, eu gritei glória, aleluia, eu dei o meu dízimo sempre de tudo que eu tinha. Nenhuma vez aparece isso. Mas aparece sim, naquele último dia, ele vai dizer assim para você, venha, bendito. Eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber. Então, aí você vai ver que os valores de fato são outros. Deus não vai perguntar assim para você naquele último dia, olha, você deu o seu dízimo todas as vezes? Aquele momento, aquele cântico, você levantou as suas mãos. Gente, isso não tem na Bíblia Sagrada. Não é errado praticar isso, e nós praticamos isso. Mas não é isso que me justifica. Eu preciso ser rico em boas obras.
Efésios 2, versículo 10, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E a boa obra é amar a justiça, socorrer o necessitado. Deus vai dizer o seguinte, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre amar o estrangeiro, a palavra estrangeiro ali é o mesmo que você entende por refugiado. Vamos colocar nos dias de hoje? Senhor, mas quando foi, porque tem o negativo, eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estive nu e você não me vestiu. E aí, quando foi que tivemos isso? Aí ele vai falar. Sabe aquele dia que um refugiado que veio lá do Haiti, porque teve um terremoto lá, e tentou refazer a vida aqui no Brasil, e ele estava no semáforo, e foi até você só para distribuir um panfleto, que é o único emprego que ele conseguiu, e você, com medo por ele ser de uma cor diferente da sua, você pegou e fechou o seu vidro? Pois é, era eu ali. É isso que Jesus vai dizer. Estou trazendo para você no dia de hoje. Você, quando estava ali deliciosamente, porque você passou lá num drive-thru e foi deliciosamente comendo o seu lanche para casa, enquanto dirigia, embora isso é um perigo, né? Mas passou na rua e viu pessoas famintas pedindo alguma coisa, e você simplesmente fechou a sua janelinha do carro. Jesus falou, eu estava com fome e você não me deu de comer. Então é isso que nós precisamos repensar, que seguir a Jesus tem a ver com uma mudança completa no nosso estilo de vida. É isso que esse texto está nos mostrando. Deus está profetizando para nós através da vida de Jesus. Há tanta coisa hoje que se faz em nome de Deus ou em nome de Jesus, que eu acredito que Jesus nunca faria. Tem um monte de coisa que se faz hoje em dia que Jesus nunca faria. Isso porque nós temos uma visão distorcida de Jesus. A visão que temos de Jesus hoje é de um Jesus ocidental, evangélico, neopentecostal. E não de Jesus, homem de Belém, Nazaré, Cafarnaum. Para a gente entender este Jesus bíblico, nós precisamos entrar na sua história e conhecer esse Jesus histórico. Aquele homem que andou aqui na terra, aquele homem que deixou ensinamentos que assim transformaram vidas e nações. Então, volta a ler os evangelhos. Por isso eu quero te ajudar, ao longo de toda esta série, a visualizar melhor os locais, os momentos, a circunstância, a cultura, para que quando você estiver fazendo uma leitura, sua visão fique um pouquinho mais apurada. Ao ler os evangelhos, compreenda uma coisa importante. Os evangelhos que eu me refiro é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João são relatos escritos por seguidores de Jesus muitos anos depois que Jesus havia passado na terra. O motivo de ser muitos anos depois é porque antes ele não tinha necessidade de escrever. Até porque quando Paulo mesmo conta que muitos daqueles que tinham visto a ressurreição estavam vivos ainda, não tinha necessidade de escrever. Porque se alguém chegasse assim, numa das reuniões da igreja lá no princípio, e falasse do amor de Jesus, por exemplo, por uma pessoa que era paralítico e tudo mais, e o outro falava, eu estava lá, eu vi, deixa eu contar essa história. Então você tinha esse dinamismo no meio da igreja. Mas ao longo dos anos essas pessoas foram morrendo. Então se sentiu a necessidade, por parte da liderança da igreja na época, começar a escrever os textos, pegando os relatos dessas pessoas que viram. Lucas, por exemplo, descreve muito bem isso no seu primeiro capítulo. Ele fala que ele pesquisou, que ele leu, que ele conversou com pessoas, com testemunhas, que foram testemunhas oculares ali de Jesus, né? Então, vai coletando esses dados e trazendo aqui para nós, para a gente não perder essa história de Jesus. É importante você saber o seguinte, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não foram feitos para evangelizar. Ele não é um texto para você sair distribuindo por aí. Os evangelhos foram escritos para catequizar a igreja. Catequizar é doutrinar, instruir, ressoar aos ouvidos. É isso que significa. Então, foram histórias e textos escritos para revelar como é que era essa vida do mestre. Então vamos lembrar como era a vida de Jesus. Jesus, ele teve ali o seu ministério como um ministério itinerante.
Anos depois, então, os seus seguidores se organizaram em comunidades, se assentaram e começaram a refletir sobre os ensinos que ele havia deixado. E é por isso que foram escritos os evangelhos. Mas, mais do que ler os evangelhos, mais do que isso, Jesus deseja que a gente viva os seus ensinamentos. É isso que ele espera de nós. E que a gente viva em todas as nossas relações. Então, para entender tudo isso, a gente precisa aqui estudar e conhecer mais os evangelhos. É por isso que eu pretendo nessa série levar você a conhecer melhor a Jesus, principalmente entender este projeto de vida que ele nos trouxe. Ser cristão é ser um imitador de Cristo. Então eu preciso imitar tudo que eu puder da vida de Jesus. Naquele texto de Hebreus que nós lemos, eu posso resumi-lo assim: a vida de Jesus é a palavra de profecia de Deus para nós hoje. Quando diz ali, tendo Deus, citando agora a versão de Almeida, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. Então, como é que Deus nos fala hoje em Jesus? Eu vou te mostrar uma maneira muito prática. Ao você conhecer bem os evangelhos e conhecer bem a pessoa de Jesus, você começa a se perguntar, essa frase é muito boa, começa a se perguntar assim, quando você for fazer algo, Jesus faria isso? Jesus falaria isso? Ou como é o título de um livro antigo, lá de 1800 e alguma coisa, em seus passos o que faria Jesus? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Sabe aquele momento em que você tem uma chance de pegar uma grana e ninguém está vendo? Ninguém está vendo, não está registrado lá, é uma grana que entrou e não foi registrado, você cuida dessa área na empresa. Se você pegar, ninguém vai notar. E aí você faz a pergunta, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Porque talvez você pense o seguinte, não, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, preciso procurar um profeta, para me profetizar, o que eu devo fazer? O que Jesus faria? É isso aqui que eu estou querendo, ele não faria. Portanto, você já sabe a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela revela em Jesus. Então, vamos pensar em cada área. Porque, mesmo Jesus tendo sido um homem solteiro, se ele fosse casado, que tipo de marido ele seria? Mesmo Jesus sendo homem, se ele fosse mulher, que tipo de esposa ele seria? Que tipo de filho? Que tipo de pai? Se ele fosse um patrão, que tipo de patrão ele seria e como ele trataria os seus empregados? Como ele trataria as pessoas sem nome? O que são as pessoas sem nome? Aquele que quando você chega na sua empresa, às vezes é um guarda, é um faxineiro. Eu não estou desprezando essas pessoas, estou dizendo que a nossa sociedade faz com elas. É conhecido de vocês uma pesquisa feita por um professor na USP, aqui em São Paulo. Para mim que isso é antes dos anos 2000 ainda, lá em 1990, naquela década de 90 que ele fez isso, esse professor, que era muito conhecido ali na USP, um dia ele acertou tudo certinho lá com o pessoal, ele se vestiu de gari, ou seja, de varredor de rua, de faxineiro, lá na USP, e ele trabalhou uma semana de gari, no mesmo lugar da faculdade onde ele serve, no mesmo. Professores passavam por ele, não cumprimentavam, pessoas não o viam, ele falou, me senti um poste, sem nome. E eu te pergunto, Jesus trataria essas pessoas dessa maneira? É interessante, um bom apelo aqui hoje seria o seguinte, muito bem, eu me arrependo da maneira distraída que eu tenho vivido a minha vida. Nessa semana, primeira coisa, vou perguntar o nome do guarda, para chamá-lo pelo nome. Vou começar a agradecer as pessoas que me servem. Sabe quando você vai descarregar a sua bandeja na praça da alimentação, lá no shopping, e às vezes a pessoa está ali de limpeza e fala, me dá sua bandeja aqui, custa agradecer? Ou custa até ajudar ali em alguma situação? Então, a boa pergunta é, o que faria Jesus no seu lugar? É isso que eu quero dizer, que Jesus é essa palavra de profecia para nós hoje. Você quer saber a vontade de Deus, você tem que olhar para Jesus. Conhecer a Jesus. E um detalhe, tem determinadas coisas que Jesus nunca faria. Eu não consigo imaginar Jesus
abrindo a janela do carro e mostrando o dedo do meio para alguém. Eu não consigo imaginar Jesus abrindo a janela do carro e gritando com outra pessoa porque levou uma fechada. Eu não consigo imaginar Jesus dessa maneira. Eu não consigo imaginar Jesus ameaçando alguém ou algo parecido. Não está isso no caráter de Jesus. Então, uma visão distorcida de Jesus, olha isso que sério que é. Uma visão distorcida de Jesus nos leva a um evangelho distorcido. Portanto, um falso evangelho. Gente, se nos tempos lá da igreja do primeiro século, na época que o apóstolo Paulo ainda estava vivo, ele já dizia que haviam falsos apóstolos e um falso evangelho. Você acha que hoje não existe? Está cheio. Tem um monte de coisa por aí que se chama igreja que não é igreja, porque não tem nada a ver com o evangelho. É negócio, é comitê, é alguma outra coisa, mas não é evangelho. E não é igreja, porque a igreja centraliza Jesus, como nós cantamos hoje aqui. Igreja glorifica a Jesus, igreja fala de Jesus, igreja vive sobre Jesus. Isso é que é igreja. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo faz uma correção sobre isso, versículo 3 e 4, que diz assim: pois, assim como Eva foi enganada pelas mentiras da serpente, eu tenho medo que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Isso porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia, olha só, olha isso, um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. Então já tinha gente pregando um Jesus que não é o Jesus bíblico, que não é o Jesus que os discípulos testemunharam. E diz assim: e aceitam um espírito, no sentido de atitude, e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Paulo está dizendo que tem gente aceitando um espírito, uma atitude totalmente diferente do que a gente vê do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Gente falando, assim, como algumas pessoas, por exemplo, que colocam peso sobre as pessoas, dizendo: olha, se você sair dessa igreja, você vai voltar aqui num leito de enfermidade. Gente, isso não é profecia, isso não é bênção, isso não é evangelho, isso é feitiçaria, feita em nome de Deus. Então, isso não é evangelho, isso não é evangelho, é um outro evangelho, é um outro Jesus. Olha, você quer ser abençoado, você tem que levar essa flor ungida para a tua casa. Não tem mais Espírito Santo? Não, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Leva para casa esse óleo ungido, esse sal grosso, eu não entendo nem óleo ungido, porque ungir significa colocar óleo. Como que é óleo ungido? Você pegou óleo e jogou no óleo? Eu não entendo isso. Né? Mas esse daqui você leva para a tua casa. Que evangelho que é esse? Que evangelho que é esse que se faz as pessoas irem lá no Jordão se batizar de novo? Quer dizer, o outro batismo não valeu? Só vale o batismo lá, naquele rio? Por que isso? Aonde está isso nas Escrituras Sagradas? Então é o evangelho do turismo agora, não é? Então, existem muitas coisas que são pregadas hoje, faladas hoje, que não fazem parte daquilo que nós chamamos de evangelho. Então, note que é possível você estar, entre aspas, na igreja e ouvir um outro evangelho que não de Jesus. Aí te ensinaram um Jesus distorcido por causa de uma leitura distorcida dos evangelhos. Para nós conhecermos melhor Jesus,
eu recomendo a gente começar a ler os evangelhos e começar a entender o Jesus histórico, para depois entender a revelação de Paulo em cima do Jesus histórico. Mas começa ali pelos evangelhos, porque a gente começa a compreender a sua humanidade, a sua visão de vida, a sua visão de mundo. A história de Jesus, ela se dá assim. Jesus, como você sabe, nasceu em Belém, na Judeia. Herodes, um maluco que estava no trono na época, Herodes era um rei subalterno a Roma. Ele não era judeu, o Herodes, ele era nabateu ou edomita, como você quiser, lá descendente de Esaú. E este Herodes, a sua família, era uma família que dominava muito a questão do comércio em toda a região, por isso eles eram os ricaços, a oligarquia, né, que dominava, a aristocracia que dominava aquela região toda. Por isso Roma fez essa aliança com ele, porque o cara entendia como dominar aquele lugar e mandar os impostos para Roma. Esse maluco fica sabendo que vai nascer o rei dos judeus. Ele manda então matar as crianças, a história você já conhece, e José e Maria fogem para o Egito. Ficam um tempo no Egito até que Herodes morra. Herodes morreu, e então, quando eles retornam, o filho de Herodes, que era Herodes Arquelau, estava governando no seu lugar, então eles não ficam ali na Judeia. Belém ficava na Judeia. Judeia é como se fosse uma região, né? Então eles vão para uma outra região lá em cima, chamada Galileia. E nessa região da Galileia, eles vão para o lugar mais simples que existia na Galileia, que era Nazaré. Para você ter uma ideia, Nazaré era a periferia da periferia da periferia da periferia. Era isso. Porque quando você pega o Império Romano, o lugar mais pobre do Império Romano era aquela região da Palestina. Palestina era o nome que os romanos davam para aquela região. Na Palestina, a região mais pobre era a região da Galileia. Na Galileia, a região mais pobre ficava a oeste de Cafarnaum. E naquela região, a cidade mais pobre era Nazaré. E foi lá que Deus decidiu colocar Jesus para ficar. É por isso que as pessoas não admitiam assim, como pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Como pode? É como se fosse hoje em dia, como pode alguma coisa boa sair de Osasco e Carapicuíba? Entendeu? E aí, por isso que quando fala assim, Jesus, eu acho interessante que Pedro, em Atos capítulo 3, pregando para a elite, porque era a elite que dominava o templo, era a elite religiosa, que eram os saduceus, e eram os ricaços da época, porque eles eram os que dominavam o comércio, principalmente o comércio do templo. Os mais ricos que haviam lá era essa casta dos saduceus. Pedro pregando para eles, depois que realizou aquele milagre, ele fala assim, porque Jesus, o Nazareno, Pedro foi provocativo ao dizer isso, porque ele estava citando do povo mais pobre, mais desprezado, e falando, foi de lá que Deus trouxe o Salvador. O homem foi curado, e ele falou, porque ele foi curado em nome de Jesus, o Nazareno. Porque chamar alguém de Nazareno era meio assim depreciativo, não é? Jesus, o favelado, né? Seria assim, algo meio depreciativo para a elite dizer isso. E ele falou, Jesus era assim. E então, Jesus, ele aprendeu a religião do seu povo, o ritmo diário de vida. Ele era um menino como qualquer outro. Ele aprendeu a roça. Ele trabalhou na roça, porque todo mundo trabalhava na roça. E ele desenvolveu o trabalho artesanal do seu pai, que era ser carpinteiro. Você nota que Jesus, quando pregava, ele conhecia muito bem a vida do campo. Eu fiz uma coletânea de coisas que Jesus usava como exemplo. Olha do que ele cita. Ele fala de plantio, ele fala de colheita de cereais, ele fala de hortaliças, ele fala de flores do campo, ele fala de fermento, ele fala de trabalho na roça, ele fala de animais, de videira, de vinho, de figueiras, tempero e depois algumas questões de pesca também. Ele era assim, porque ele cresceu fazendo isso.
E na carpintaria, o que fazia um carpinteiro naquela época? Carpinteiro fabricava ferramenta, carpinteiro fabricava carroça, carpinteiro fazia estrutura de madeira para construção civil, fazia móveis, e Jesus era também carpinteiro. Em Marcos capítulo 6, versículo 3, quando Jesus vai pregar em Nazaré, dizem assim: não é esse o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Note que Jesus tinha irmãos e irmãs, não é? Então, como todo menino, esse Jesus frequentou também a sinagoga. Nas reuniões das sinagogas, elas eram assim: a comunidade se reunia para orar, para escutar um ensino das Escrituras, para os jovens aprenderem também a ler, escrever e discutir as Escrituras, e também era o local de reunião para falar sobre os problemas do vilarejo. E Jesus participou de tudo isso. Ele aprendeu desde cedo que naquele lugar interiorano, pobre que ele vivia, era necessário viver com fé num Deus que era o Deus da liberdade. A história do Êxodo é a base de toda a cultura, de toda a doutrina, de toda a teologia de Israel. Nós éramos escravos e Deus ouviu nossas orações e nos libertou da escravidão. Então, Jesus aprendeu essa mensagem do Êxodo. Foi ali em Nazaré que ele aprendeu os primeiros ensinos das Escrituras. Quando você vê o modo de Jesus falar e o modo de Jesus ensinar, você nota que ele não frequentou, por exemplo, escola acadêmica. Ele não, que seria o ensino superior ali dos escribas, ele não frequentou isso. O seu modo de falar era simples, era a linguagem do povo. Logo que Jesus já está da sua juventude para a adultidade, lembrando que a juventude do judeu ia entre 12 a 30 anos de idade, então ele começa a se juntar a um movimento que havia na época. O movimento de João Batista, que eu vou falar em alguns outros domingos aqui mais sobre esse movimento. E Jesus tinha mais ou menos 30 anos de idade quando isso aconteceu. Através de João Batista, Jesus, que começou a frequentar as reuniões ali de João Batista, mas João Batista carregava consigo uma profecia, algumas. Uma delas é que ele não era o Cristo, ele era apenas aquele que indicaria quem seria o Cristo. Ele que prepararia o caminho para o Senhor. Ele entendia isso, essa era a função dele. João Batista era literalmente um protestante nesse sentido, não protestante como nós entendemos hoje. Ele protestava contra o governo, que era o palácio dos reis, e protestava contra a religião da sua época, que era o templo. Ele dizia que os dois estavam pervertidos. E ele então pregava do deserto, um homem até estranho. Imagina, barbudo, descabelado, morando em deserto. Ainda bem que ele batizava dentro do rio, porque o cheiro não devia ser muito bom ali do João Batista, não é? Tinha uma roupa estranha, parecia um ermitão. Mas sua pregação era contundente, multidões iam para ouvi-lo. Mas há um dia em que ele simplesmente para tudo. Ele aponta para Jesus, que estava ali, e fala: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele o cara. Porque ele diz o seguinte, que ele viu descer sobre Jesus o Espírito Santo como se fosse uma pomba quando Jesus foi batizado por ele. 2 discípulos de João Batista, assim que Jesus passou, viu aquilo tudo e foi saindo, 2 discípulos de João Batista foram atrás de Jesus. Eles eram André e João. André é um homem mais velho, irmão de Pedro. João, provavelmente um menino ainda, um rapaz, que só estava ali porque o André estava cuidando dele. Eram de famílias amigas, lá da Galileia. E então, eles seguem Jesus e falam: mestre, onde o senhor mora? E Jesus falou: vem ver. Jesus os levou para a casa dele, passaram a tarde ali. E é interessante, a primeira palavra que André fala com o irmão dele, Pedro, depois de ter passado uma tarde com Jesus, foi: achamos o Messias. É ele o cara, é ele o cara. Jesus, então, quando ele chega na Galileia, já tem algumas pessoas ali naquele burburinho. Olha, o João Batista disse que é ele o Messias. Jesus, então, começa a ensinar ali. Algumas pessoas começam a se juntar ali ao redor dele.
E finalmente há um momento em que Jesus começa a ensinar na beira de um rio, na beira de um lago, né, que era o lago de Genezaré, o mar da Galileia. E ele pede emprestado ali o barco, tinha 2 barquinhos, ele pede um emprestado, para poder ficar ali no barco, longe da multidão, e falar com a multidão. E então, depois ele os chama para uma pesca. Os homens eram pescadores, não tinham pescado a noite inteira, e Jesus depois fala assim para eles, joga a rede ali. Eles jogaram e pegaram tantos peixes, que o Pedro entendeu. Esse homem é um Messias. É um milagre isso. Eu cuido disso aqui, eu sou pescador há anos, isso aqui não existe. É a partir dali que os primeiros discípulos de Jesus começam a segui-lo. Os primeiros milagres começam a acontecer. Eu tenho uma narrativa aqui, uma anotação, na verdade. Na região da Galileia, ele começou a realizar milagres, e olha os milagres que ele fez. Primeiro, tem um milagre dele que é fantástico, ele transforma água em vinho. Ele expulsa demônios. Ele curou um leproso, tudo isso lá na região da Galileia. Ele curou um paralítico. Curou um homem que tinha uma mão atrofiada. Ele ressuscitou a filha de um líder da sinagoga. Ele curou uma mulher que tinha uma hemorragia crônica. Na verdade, a mulher só tocou nele e já foi curada. Ele curou um cego. Ele curou o servo de um centurião romano. Um outro momento, ele cura 2 cegos, lá em Cafarnaum. Ele ressuscita o filho de uma viúva no meio do funeral. O pessoal está indo no funeral, ele para o funeral, vai lá e ressuscita o menino. E tem muitos outros. Tanto que em alguns momentos nasce muita gente foi curada. Mas não era só isso que ele fazia. Mateus capítulo 4 descreve essa incursão de Jesus pela Galileia. Jesus chama os seus discípulos e fala para eles, me sigam. Eles deixam as redes, deixam tudo e falam, vamos seguir esse cara. Não tem sentido a nossa vida se eu posso seguir esse cara. Que privilégio é o meu seguir esse homem. E começaram a seguir Jesus para ir nos vilarejos. Um detalhe, vilarejo que os mestres da lei não iam. Ninguém ia lá nesses vilarejozinhos. Ninguém ia lá para o sertão. Aí eu falo uma linguagem brasileira que você entende. Ninguém ia lá para o fundão do sertão pregar ou falar da palavra de Deus com eles. Mas Jesus ia. E Jesus indo lá com a sua caravana, né? Seu grupo de discípulos e mais multidão o seguindo junto. Diz assim, Mateus capítulo 4, do versículo 23, eu vou emendar no capítulo 5, versículo até o 3. Diz assim, percorria Jesus toda a Galileia, que ela é uma região, tá, com muitas cidades, ensinando nas sinagogas. Note que Jesus dedicava muito tempo para o ensino. O discipulado de Jesus era ensinar. Grava bem isso é importante. Jesus ensinava, era o seu ensino que discipulava as pessoas. Pregando o evangelho do reino, é o que nós estamos começando a estudar, o que é o evangelho. E curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. Síria já era um país vizinho ao norte. Vazou para lá as notícias. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, que era uma região vizinha, Jerusalém, Judeia, uma outra região mais ao sul, e da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Jesus começa o seu ensino. E os seus discípulos se assentam para ouvi-lo. Sabe o que significa a palavra discípulo? Aluno. Discípulo é aluno. Aluno voluntário, não obrigatório. É aquele que quer aprender. Então o discípulo, ele é um imitador. Não é alguém que só ouve e ensina. Discípulo é alguém assim de ouvido aberto, falou, me ensina que eu faço. Eu quero seguir, eu quero fazer o que você está falando. Gosta de aprender, se atenta para ouvir. Agora, o texto fala que tinha uma multidão com Jesus.
mas foram os discípulos que se assentaram com ele para ouvir. Discípulo se assenta para ouvir, multidão não. Jesus ama a multidão. Jesus tem misericórdia deles. Jesus faz milagre para elas. Multidão gosta de coisa rápida e fácil, coisas espetaculares. Mas a multidão, ela segue Jesus por interesse. Principalmente assim, eu vim para ele resolver meu problema. Resolveu, valeu, hein? Obrigado. Cai fora. Mas ainda assim, Jesus sempre trata a multidão com amor. Ele não despreza a multidão. A questão não é como Jesus trata a multidão, mas como a multidão trata Jesus. Se não houver milagre extraordinário, se não tiver solução de um problema muito rápido, a multidão deixa Jesus e vai embora. É importante você saber que eu estou ensinando isso não para falar da multidão dos tempos de Jesus, mas para falar da gente aqui. Que uma boa pergunta é: eu sou discípulo ou eu sou multidão? Responde honestamente para você. Você está aqui hoje para aprender sobre o Evangelho, receber mais de Jesus e querer seguir Jesus de modo mais correto, mais íntegro, sabe, apaixonado, imitando a Jesus? Ou você é tipo multidão? Olha, eu vim aqui porque eu gosto, me faz bem, traz paz no meu... Eu quero receber paz, eu quero receber bênção, eu quero que ore por mim, e eu quero só receber. Não é errado querer receber algo de Deus, não estou dizendo que é errado isso. O problema é quando é só isso. É quando é um Jesus descartável. Usa e joga fora. Ou seja, tem muitas pessoas que falam: eu preciso ir aqui porque eu quero sentir algo. Eu vim para dar para ele. Até antigamente tinha um corinho desses antigos que cantava assim: eu venho buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Jesus, querido, você não veio para buscar bênção. Você veio para dar louvor a Jesus. É para isso. O discípulo vem para servir. O discípulo vem para declarar o amor para ele. O discípulo vem para dizer: fala que o teu servo ouve. Eu sou discípulo, eu quero crescer com ele. Não é errado ser abençoado. Não é errado, mas isso é consequência para nós. Não é o âmago da questão. Inclusive foi o que aconteceu no relato que tem na Bíblia Sagrada. Você vai ver em João capítulo 6. Em João capítulo 6, ali onde Jesus resolve não fazer milagre. É isso. A multidão está toda atrás de milagre. Ele resolveu não fazer milagre. Ele falou o seguinte, porque eles tinham visto a multiplicação dos pães. Ele falou: gente, tá bom, multipliquei o pão, mas o pão vai ficar duro, vai ficar bolorento, vai acabar. Acabou já. E você volta a ter fome. O verdadeiro pão que satisfaz a tua fome não é o pão que satisfaz a fome física, é aquele que satisfaz a fome da alma. Ele fala: eu sou esse pão da vida. É isso que Jesus está falando. E eu vou satisfazer a sua alma. É isso que, por exemplo, ele quer dizer na ceia, quando ele fala: coma de mim, coma desse pão, é o meu corpo, se alimente de mim. A multidão que gostava só de milagre, caiu fora, começaram a cair fora. Isso porque a multidão buscava Jesus por causa do milagre e não por causa dele. Está aqui uma diferença clara entre multidão e discípulo. É essa aqui, ó. Multidão quer milagre, o discípulo quer Jesus. Meu irmão, seja discípulo. Para eles, para a multidão, Jesus é descartável, usa-se e joga fora. O discípulo, ele segue Jesus, e não o status de ser seguidor de Jesus. Se fosse proibido seguir Jesus aqui, como é que você viveria? Ou você falaria: não, eu não sou, que isso, eu fui. Né? Então, você abandonaria o Evangelho por causa disso? Aliás, desculpa, historinha lá dos anos 70, nem sei se foi verdade, mas vamos contar do jeito que me contaram. Eu era criança, eu vi isso na igreja, mas ela é boa, a história é boa. Na historinha lá dos anos 70, época da cortina de ferro, aquela perseguição séria com cristãos em alguns países, principalmente ali na Europa Oriental, e aí disseram que uma igreja reunida meio escondida
vem lá os agentes do governo com metralhadoras e tudo mais, invadem a igreja. E todo mundo parou, o pastor teve que parar. O cara vai lá na frente e fala o seguinte: é o seguinte, o que vocês estão fazendo é uma contravenção. E eu estou te dando uma chance de você negar tudo isso. E quem não negar vai morrer. Portanto, você nega ou morre? O cara falou: não, eu estou só visitando, que foi minha mulher que me trouxe, tal, o cara vai sair. Vamos embora, mulher. Não, e ela? Ela falou: não, ela também não, foi uma amiga que falou, tá indo, foi embora. E outro, e saindo a turma. Teve uns que falaram: morro, não vou negar, vai para lá você. Outro, eu morro, não vou negar Jesus, fica ali. Você, não, eu não tenho nada a ver com isso, tá, saia. Até que resolveu tudo, ficou só quem não tinha negado Jesus. O cara pegou, baixou a metralhadora e falou: pastor, pode pregar, agora aqui é a igreja. Historinha que se conta, não acho que seja verdade, mas que foi boa, foi. Foi boa, foi. Está muito bonita para ser verdade, mas se foi verdade, então melhor ainda, né? Se foi melhor ainda. É uma boa história lendária. O discípulo de Jesus, ele não segue Jesus pelo status. Porque hoje, às vezes, é bonito você falar que é discípulo de Jesus, né? Ele não liga se Jesus entrou montado num jegue ou numa carruagem. Porque o discípulo não está nem aí para a estética. O que o discípulo de Jesus quer é ser cheio do Espírito de Jesus, da atitude de Jesus. Por isso que o discípulo, Jesus falou, ele é pobre de espírito, pobre de si mesmo, vazio de si mesmo, porque pobre não tem nada. Ele não é orgulhoso, discípulo de Jesus não pode ser orgulhoso, porque se ele é pobre de espírito, não tem do que se orgulhar. Então, pobre de espírito é aquele que não encontra dentro de si alguns anseios para suprir a sua alma, porque ele busca em Deus aquilo. O discípulo de Jesus aprende a ser dependente de Deus. Ele fala: eu não vivo sem Deus. Porque ele é pobre por dentro, ele é simples. Não é arrogante, não é cheio de si. E Jesus fala: dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus, então, é uma nova sociedade com hierarquias invertidas. No reino de Deus não é errado ser rico, mas o rico não vai ser reconhecido pela sua conta bancária, pela sua posição, pelo seu sobrenome de família chique. Eles vão ser reconhecidos e bem recebidos por ser humano, por ser gente boa, sem a necessidade desses títulos que a vida deu. No reino de Deus, as pessoas são chamadas por nomes e não por títulos. E aí, uma boa pergunta aqui para nós. Eu estou terminando. Uma boa pergunta para mim e para você. Você quer mesmo ser seguidor de Jesus? Quer? Pensa bem, porque agora eu vou te mostrar uma coisa no ensino de Jesus. Você quer ser seguidor de Jesus? Então, quando te der aquela vontade de bater em alguém, aquela que você faz assim, ter essa vontade não é pecado. Como não? Jesus falou: irai-vos e não pequeis. Eu posso ficar irado, tipo, mas não peca, não transforma aquilo em atitude. Quando acontecer isso, você tem coragem de orar pela pessoa? Porque é isso que Jesus ensina. Aquele dia que te der aquela vontade de falar mal de alguém, alguma coisa que desacredite, que mancha a imagem da pessoa, que diminui a pessoa. E Jesus fala o seguinte: filha, não, abençoa, fala bem dela. Eu vou ver isso na Bíblia Sagrada com você. Como é o último texto, fique em pé comigo, por favor. Último texto. Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. Amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam.
Abençoem os que os amaldiçoam. Abençoar é falar bem, amaldiçoar é falar mal. Fulano falou mal de você. Ah, mas ele é uma boa pessoa, tá em devaneio, cheirou cola. Já ele muda. Orem por aqueles que os maltratam. Isso é ser seguidor de Jesus. Viva essas virtudes. E você vai ser conhecido como seguidor de Jesus. Vou trazer para nós aqui. Na igreja, na comunhão dos santos, na reunião da igreja, as pessoas vão perceber que você não é só um pastor, você não é só um músico, você não é só um irmão líder de alguma coisa. Eles vão perceber que você é discípulo de Jesus, que você serve como Jesus servia, que você ama como Jesus amava. No contexto brasileiro, hoje, talvez vou falar da minha área, pastor, ou bispo, ou apóstolo, e ser discípulo de Jesus pode ser até uma contradição. É porque a instituição igreja, né? Ela pode gerar em si mesma algumas posições e comportamentos que não tem nada a ver com o ensino de Jesus. A máquina da instituição religiosa pode dar poder e autoridade para alguém que não expressa Jesus, que não imita Jesus, que não se parece com Jesus, que não é de fato um discípulo de Jesus. É briguento, xinga os outros, abuso de autoridade, faz o povo servi-los em vez de servir o povo. Vamos trazer para a nossa vida pessoal. Na sua casa, na sua família, eles vão perceber, se você seguir os mandamentos de Jesus, que ali vive alguém que tem uma vida séria com Deus. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, tendo talvez seus defeitos humanos, que é compreensível. Minha família tinha defeitos. Mas é interessante, as virtudes são tão grandes que eu já nem lembro mais dessas. Estou falando da minha família de ancestrais, né? Que eu não lembro mais dos defeitos deles. Mas eu lembro que meu pai era um homem de oração. Eu lembro que minha mãe era dócil e serva. Eu lembro que minha avó tinha uma fé inabalável. Que coisa linda você olhar dentro da tua casa e falar assim: olha, minha mulher é uma mulher cheia de Deus. Eu noto isso nela. Que coisa linda é mulher olhar para o marido, e ela sabe dos defeitos do marido, mas fala: meu marido é um homem sério com Deus. Esse cara ama Deus. Ele é correto, tem bom caráter. Que coisa linda é você falar assim: olha, meu pai, minha mãe são exemplos para mim. Eu sei dos defeitos deles, mas defeito todo mundo tem. Mas a fé deles, o amor deles, o jeito deles servirem, ou até aquele orgulho que os pais têm assim: meu filho, minha filha, são novinhos ainda, têm suas crises de adolescente ou de juventude, ou até de criança infantil, mas que caráter bonito que tem, que amor por Deus que eles têm. Que seja assim na minha vida e na sua. Amém. Que o Evangelho, a palavra Evangelho é boa notícia. Essa boa notícia do reino de Deus venha transformar nossa vida e nosso coração. Aí a gente não vai mais simplesmente dizer: olha, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou... sem carimbos na vida da gente. Eu sou da Carisma, eu sou da Renascer. Não interessa nada disso. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sigo Jesus. Eu obedeço meu mestre. Eu continuo fascinado por ele. Eu sigo os evangelhos. É esse o caminho. Amém? Jesus falou: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho para você chegar a Deus. Vamos orar. Querido Pai, perdoa os nossos pecados, os nossos desvios, as vezes em que
fomos mais religiosos do que discípulos do Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Obrigado pelas correções que o Senhor nos faz. E nós queremos te conhecer mais, conhecer o teu Evangelho, conhecer as Escrituras, viver para o Senhor. Querido Pai, que o Senhor continue nos orientando pelo teu Espírito Santo, corrigindo nossos caminhos e nos tornando mais puros, purificando o nosso coração para que a gente possa te ver melhor. Seja esse o nosso caminho, seja essa a nossa vida. Que Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos, certos de que o Senhor atende a nossa oração. Amém e amém. Última coisa. Frase atribuída a Francisco de Assis, que eu acredito que seja dele sim. Diz assim: prega o Evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Então vai servir, vai se dar, vai se doar, vai repartir um pouco do que você tem. Vai na compra do mês comprar umas bolachas a mais, deixar no seu carro para distribuir para famintos na rua. Ah, mas pode ter alguém lá que ele pega para... Ele usa droga. Tá, mas porque ele usa droga ele tem que morrer de fome. É isso? Não, né? Então vamos servir, vamos amar, vamos dar, vamos ajudar. É assim que se vive o Evangelho. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Uma boa semana de paz para vocês. Até domingo que vem.